Você já entrou em uma daquelas casas de terror de parques de diversão? Onde esqueletos de plástico pulam na sua frente e você ri, porque sabe que é tudo mentira. Você paga para sentir medo, seguro na certeza de que nada daquilo é real. Mas, por 7 anos, milhares de pessoas pagaram ingresso para entrar no solar de Ravenwood. Elas andaram por um corredor escuro. Elas olharam para o homem enforcado no canto. Elas gritaram. Elas tiraram fotos com ele. Elogiaram o realismo da maquiagem. O cheiro de mofo. Nenhuma delas sabia que, enquanto riam, o homem enforcado estava olhando de volta. Ele não era de látex. Ele não era de cera. E o dia em que o braço dele caiu, foi o dia em que a diversão acabou para sempre. Lucas Graham tinha 18 anos em 1998. Ele era um garoto quieto, artístico, que precisava de um emprego de verão. Ele amava efeitos especiais e maquiagem de cinema. Então, quando viu o anúncio de vaga no Solar de Ravenwood, pareceu o destino. O solar era uma atração lendária na rota turística local. O dono, Silas Vane, era um homem recluso, considerado um gênio dos animatrônicos. Ele criava bonecos tão perfeitos que chegavam a ser desconfortáveis. Lucas foi para a entrevista de emprego numa tarde de terça-feira. Ele disse para a mãe, não me espere para o jantar, Sr. Vane disse que o teste pode demorar. Lucas nunca voltou para jantar. A polícia investigou. Silas Vane disse que Lucas nunca apareceu para a entrevista. Sem provas, sem corpo e com um histórico de Lucas falando em fugir para Hollywood, o caso foi arquivado como fuga voluntária. A vida continuou. O parque continuou lotado. E Lucas Graham estava lá o tempo todo. Avançamos para outubro de 2005. Semana de Halloween. O solar de Ravenwood estava operando na capacidade máxima. Um grupo de adolescentes entrou na atração. Eles estavam agitados, querendo impressionar as namoradas. Na sala final, chamada A Masmorra, havia a peça central da exposição, um homem pendurado pelas correntes, com a pele pálida, veias saltadas e uma expressão de terror absoluto congelada no rosto. Era considerado a obra-prima de Silas Vane. Um dos garotos, chamado Jason, decidiu que seria engraçado dar um soco no boneco. Ele pulou a corda de segurança e puxou o braço da figura. A intenção era arrancar um braço de plástico. Mas o que aconteceu fez a música ambiente do parque parecer silêncio. O braço se desprendeu. Mas não houve som de plástico oco batendo no chão. Houve um som seco. De osso quebrando. E de dentro da manga da camisa do boneco, caiu carne seca, mumificada. Jason olhou para a mão que segurava. Ele não estava segurando silicone. Ele estava segurando dedos humanos, preservados em resina industrial. Os gritos que ecoaram no solar naquela noite não foram de diversão. A polícia isolou o parque inteiro. A análise forense da figura confirmou em 24 horas, a arcada dentária pertencia a Lucas Graham. Mas a brutalidade do crime estava nos detalhes da autópsia. Lucas não tinha sido morto e depois transformado em boneco. A causa da morte foi asfixia química. Silas Vane havia coberto Lucas em camadas de resina epóxi de secagem rápida, enquanto ele ainda estava vivo. Ele paralisou o garoto com um sedativo, o posicionou na corrente, e aplicou o material camada por camada. A expressão de terror no rosto de Lucas, aquela que os turistas elogiavam tanto, era real. Era o último suspiro dele sendo eternizado. Silas Vane usou técnicas de taxidermia e embalsamamento para impedir o cheiro. O forte odor de mofo e produtos químicos da atração mascarava qualquer vestígio. A polícia invadiu a casa de Silas Vane, nos fundos do parque. Silas, agora com 60 anos, não resistiu. Ele estava em sua oficina, pintando um novo olho de vidro. O diário dele, encontrado na bancada, revelou a mente de um monstro estético. Silas não matava por prazer sexual ou por raiva. Ele matava por perfeccionismo. Ele escreveu, a cera nunca captura o medo real. O brilho no olho de quem sabe que vai morrer, isso não se esculpe. Isso se preserva. Lucas não foi a única vítima.
A polícia começou a desmontar as outras atrações do solar de Ravenwood. A bruxa no caldeirão? Era uma mulher sem teto desaparecida em 2001. O palhaço na caixa? Um caroneiro que sumiu em 2003. Silas Vane transformou o parque em um cemitério a céu aberto. Ele confessou que Lucas foi seu favorito. Ele tinha o rosto perfeito para a dor, disse Silas ao detetive. Foi uma honra imortalizá-lo. O solar de Ravenwood foi demolido. Ninguém queria comprar o terreno. As famílias das vítimas processaram o Estado por negligência, mas nenhum dinheiro traria seus entes queridos de volta. Silas Vane morreu na prisão em 2010, levando consigo o segredo de quantas outras obras de arte ele pode ter vendido para outros parques pelo país. Mas o legado desse caso é o trauma coletivo. Milhares de pessoas em Oakville têm fotos de infância ao lado do corpo de Lucas. Elas têm memórias felizes, rindo, comendo algodão doce, a metros de um cadáver torturado. É um lembrete perturbador de que, às vezes, a melhor maneira de esconder um segredo terrível é colocá-lo sob os holofotes, cobrar ingresso e chamar de entretenimento. Se você já visitou uma casa assombrada e sentiu que os olhos do boneco te seguiam, talvez não fosse imaginação. Até a próxima!